Olá, meus queridos amigos, você que nos acompanha pelo nosso canal MEP, Ministério de Evangelismo e Preparação. Estamos aqui hoje para apresentar a vocês um mais novo programa no nosso canal no YouTube. E ele tem por título Podcast Entre Amigos. E esse aqui é o nosso primeiro estudo entre amigos, e aqui eu queria apresentar cada um desses que hoje se encontram aqui. Faltam mais alguns, mas hoje os que puderam comparecer estão aqui conosco. E aí eu queria dar a cada um deles a oportunidade de poder se apresentar, porque vocês não conhecem ainda, são novos aqui hoje, são novos no nosso programa, neste programa, e eles vão, cada um se apresentar, dizer ali o seu nome, a denominação, porque é um estudo aqui hoje que tivemos a oportunidade ali, né? Eles abriram a porta, fizemos o convite, e são pessoas de denominações diferentes da nossa. E abrimos aqui esta oportunidade para que cada um possa, né, se apresentar. E aí ele vai dizer ali o nome, cada um deles, denominação, qual função faz na igreja, cargo, quanto tempo está nessa denominação. E aqui eu vou deixar, vamos no sentido temporário, e vamos começar pelo nosso primeiro participante. Bom, me chamo Felipe, congrego na Igreja Batista Betel, do Morro do Cipó, pertencente a Sombrio. E já estou lá desde quando eu nasci. Praticamente a gente costuma dizer que somos de berço evangélico, né? Mas é isso. E tem alguma função na igreja? Você faz alguma coisa na igreja? Apenas um membro. Perfeito. Só membro. Ok, obrigado. Bem. O próximo ali. Olá, boa tarde a todos. Aqui eu me chamo Gabriel, sou da Assembleia de Deus de Gideões Missionárias, né? E congrego lá já faz mais ou menos 11 anos, está completando esse ano, né? E é isso aí. Tem algum cargo na igreja? Sou diácono. Perfeito. Muito bem, como todos já sabem, né, meu nome é Edson, né, e sou adventista sétimo dia, aproximadamente 10 anos, né, conheço a mensagem adventista desde que me entendo por gente, né, mas que sou membro ativo, vamos dizer assim, aproximadamente 10 anos, né, não tenho nenhum cargo na igreja também, o que eu posso dizer que o que tenho é este ministério, né, esse ministério aqui da qual a gente desenvolve os nossos dons, né, programas, né, fizemos estudos, como aqui propriamente todos podem ver, né? E distribuímos livros e, enfim, estamos ativos, né? Mas assim, cargo eclesiástico mesmo, né? Nós, não só eu, né? Mas acho que todos nós aqui do Ministério, né? Nós não temos. Obrigado. Eu me chamo Natan. Atualmente não tenho nenhuma religião a qual eu frequento, mas eu estudo a palavra de Deus e no momento certo acredito que eu vou ter uma denominação ou uma igreja que eu vá frequentar. Perfeito. Vocês já me conhecem, já tenho gravado bastante podcasts aqui. Eu me chamo Elias, para aquele que é novo no nosso canal. Como representante da nossa igreja ali, adventista, tá o Edson, né? Eu sou aqui apenas o apresentador. E sou adventista ativo na igreja há quase 11 anos. E faço parte do Ministério MEP, como você já me conhece. E nesse momento vamos abordar um tema bastante interessante quando a questão é denominações. Então vamos lidar com o estudo, cada um vai explanar ali o seu ponto teológico relacionado ao tema. E o nosso tema desse estudo de hoje é lei e graça. E cada participante aqui terá ali aproximadamente 5 minutos para poder explanar aquilo que entende do tema, né? E vamos fazer no mesmo sentido que foi a apresentação. Cada um vai ter o seu tempo de 5 minutos, respeitando cada um o tempo do outro, porque após dessa apresentação de vocês explanarem ali o que vocês entendem do tema, vamos abrir um espaço para que cada um tire as dúvidas do posicionamento do outro, certo? Então vamos começar ali, como já foi dito, o tema é lei e graça. O primeiro participante aqui é o irmão Felipe, e ele vai ali nos apresentar ali o que ele tem por conhecimento desse tema. Bom, eu acho, né, que a lei no Velho Testamento seria os mandamentos, os 10 mandamentos, na qual Moisés recebeu do próprio Deus, né, na tábua, sobre os 10 mandamentos, que acho que todos aqui conhecem, que não matarás, não roubarás, amar a Deus, né, que é o primeiro mandamento. E aí no Novo Testamento não aparece a graça, né? A graça que Paulo fala muito, né? Sobre a graça que é Cristo.
que praticamente a gente aprendeu que a graça se resume em toda a lei, mas eu acredito que a lei e a graça, elas, né, não podem andar separadas. É uma corrente, é um elo, não pode ser quebrado. Eu acho que as duas partes, elas, né, têm concordância. Embora, né, a gente, hoje nós temos várias denominações, até os próprios nossos amigos irmãos adventistas, né, que acreditam alguns pontos ali que outras denominações não abordam, mas não difere, né, de nós sermos diferentes. Porque no final nós temos tudo no mesmo propósito, no mesmo objetivo, né, que é alcançar a salvação por intermédio de Cristo, que ele é a graça, né. Então eu vejo dessa forma, que a lei e a graça, elas têm que andar juntas. Porque no Antigo Testamento, a lei diz que nós não podemos adulterar, mas na graça, se nós já pensar, nós já adulteremos, né? Então, às vezes a gente fica se perguntando, poxa, mas é tão difícil, parece, né? A graça é mais fácil, mas ao mesmo tempo mais difícil. Mas eu acho que é um conjunto e tem que andar junto. Tanto a lei quanto a graça, né? Porque que nós vamos se salvar é pela graça, né? No passado a gente sabe que se fala muito de lei, mas Jesus Cristo, ele veio no Novo Testamento, cumpriu a lei, né? E pela graça nós todos somos salvos, né? O que Paulo fala, né? Que pela lei ninguém foi salvo, mas sim pela graça. Mas acredito que a lei, ela tem que andar junto com a graça para que também nós venhamos ter frutos, né? Esse é o meu entendimento, né, que eu tenho para falar no exato momento. Perfeito. Obrigado pela sua participação. Agora vamos passar para o segundo participante, que é o irmão Gabriel. Ele vai estar um pouquinho falando para nós também o posicionamento dele. Pelo que eu entendo, né, eu sempre entendi que a graça, ela vem sempre desde o Antigo Testamento, né, e pelo que eu entendo também, a graça sempre foi o povo de Deus sempre foi salvo, ainda que tinha lei na época, né, pelo que eu entendo, ele sempre foi salvo realmente também através da graça de Deus, né. Mas a gente temos aqui, né, pelo que eu entendo, duas alianças, né, a aliança antiga e a aliança nova. Mas eu vou dar alguns pontos aqui, alguns versículos pelo que eu entendo, né, vou ressaltar aqui na Bíblia rapidamente, né, o tempo é curto, mas eu vou dar alguns pontos aqui pelo que eu entendo que a graça, né, está, né, vamos supondo que a lei é passada e a graça, né, de Jesus Cristo, ela está presente nos dias de hoje, ainda que ela sempre foi presente, né, mas agora a gente está vivendo no tempo da graça. Em 1 João capítulo 16 ele vai falar, e capítulo 17 vai falar: pois todos nós recebemos da sua plenitude a graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, né? Isso aqui é uma das palavras de Jesus Cristo falando da graça, né? Também Romanos 3 capítulo 19 versículo 20 vai dizer assim: ora, nós não sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Porquanto as obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele, pois que vem pela lei é pleno conhecimento do pecado. Amém? Agora eu vou ressaltar aqui também, irmãos, em Romanos capítulo 3 e versículo 21 vai dizer também assim: mas agora sem lei tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isso é, a justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, né? A qual Deus propôs como propiação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça por ter ele na sua paciência e deixado de lado delitos autorárias cometidas, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja sujeito e também justificado daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância, né? O orgulho, né? Foi excluída porque a lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, né? A Bíblia, ela é clara, né? Romanos também, eu quero ressaltar aqui, Romanos capítulo 6 e versículo 14, vai nos dizer assim, ó: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pelo que eu entendo, né? Esse é os meus pontos específicos, onde a gente também está debaixo da graça, né? Capítulo de Romanos 7, né?
e versículo de número 1 ao 6 vai dizer assim, ó. Ou ignorais, irmãos, pois falam os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive? Porque a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele viver. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido. De sorte que enquanto viver o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas se ele morrer, está livre da lei, assim não será adúltera se for de outro marido. Assim também vós, meus irmãos, fosse mortos quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus, né? Aqui está falando, né, claramente de Cristo, né? Pois quando estávamos na carne, as paixões do pecado, suscitados pela lei, operavam em nós membros para darem fruto para a morte. Mas agora fomos, né, libertos da lei, havendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que servimos em novidade de espírito e não na velhice de letra, né? Ou seja, aqui está falando, né, claramente da lei, né? Também quero ressaltar, irmãos, em Gálatas, né? Eu vou falar aqui da Bíblia porque é difícil guardar tudo, né? É alguns pontos, né? Gálatas 3, capítulo número 23, também vai falar assim. Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de se revelar. De modo que a lei se tornou nosso aio, ou seja, a lei era para chegar até, né, o nosso Deus. E também aqui vai falar assim, de modo que a lei se tornou nosso aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas no versículo 25 também vai falar assim, ó, depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo da lei. Aqui, pelo que eu estou entendendo também, está falando sobre, né, a lei. E também vou ressaltar aqui, irmãos, na morte de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo morreu, a Bíblia vai falar que quando tudo estava consumado, ele vai dizer assim, ó, tudo está se consumado. Então a Bíblia vai dizer que o véu do templo ele se rasga, né? Para nós, hoje, nos dias de hoje, né, para nossa crença, ali estava dizendo que agora não há mais, né, separação, porque antigamente eram os profetas, Deus falava com o profeta falava com o povo falava com o profeta falava para com Deus, certo? Então a partir do momento de Jesus Cristo, nós, por intermédio de Jesus, a gente tem a fé que nós podemos chegar, qualquer um de nós, chegar agora até Deus, por intermédio, né, de Jesus Cristo, através do véu que foi rasgado, que era a separação, né, entre Deus e o homem, que então agora é na nova aliança aquilo que nós cremos, né? Efésios capítulo 2, versículo 14 vai falar assim, irmãos, ó. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, que é o véu que estou falando, né? Da sua carne desfez a inimizade, que claramente está dizendo aqui que é a lei. Versículo 15, isto é, a lei dos mandamentos contida em ordenança, para criar em si mesmo um dos dois, novo homem, assim fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade, que está falando sobre a lei, e vindo ele evangelizou paz que estávamos longe, e a paz ao que estávamos perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Eu defendo esse ponto, né? Vejo através de alguns versículos, não temos como ressaltar, né, a tantos versículos que temos, mas é isso aí. Perfeito. Vamos passar agora a palavra para o nosso irmão Edson, ele vai explanar um pouco sobre o que ele entende sobre a lei e a graça. Então eu achei interessante, né? O Gabriel pegou alguns textos ali, eu estava olhando aqui, eu disse, rapaz, será que ele gravou tudo na memória, né? Só eu que tô com a cola aqui. A colinha. Mas eu vi que daí ele tava no celular, né? Não, porque ele não é fácil, cara. Eu tava olhando o rapaz, eu acho que ele está longe, né? Mas então, vamos chegar lá. Isso é bom, se nós treinar, nós conseguimos. Então eu defendo que a salvação, né? A graça, né? É desde Adão ao último salvo, né? Esse é o meu posicionamento, e eu queria também destacar aqui que é o posicionamento da Igreja Adventista, né? A Igreja Adventista, ela crê que a salvação, né, ou seja, a graça, ela estava estendida, né, ela começou, por exemplo, depois da queda de Adão, né, e até o último salvo, né. Eu queria destacar uns pontos aqui, em Gênesis 6, o 7 e o 8 diz assim, ó, e o Senhor disse, eu destruirei o homem a quem criei na face da terra, tanto o homem quanto o animal. Depois ele diz que e a coisa
rastejante, e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, né? E eu queria ler outros aqui, depois para nós eu quero comentar sobre essa questão, porque é interessante, né, que a gente consiga entender esses pontos, para que a gente veja que no nosso entendimento, que a salvação, né, a graça, ela sempre também foi, né, no Velho Testamento. E diz em Salmos 6, 3, 4. Só me encontrar aqui. No Salmos 6, 3, 4 diz assim, ó: a minha alma também está dolorosamente perturbada, mas tu, ó Senhor, por quanto tempo? Retorna, ó Senhor, liberta a minha alma e salva-me por causa das tuas misericórdias. Né? Ou seja, a misericórdia de Deus, né? Ali vimos a graça, né? E agora vimos a misericórdia de Deus, né? Ou seja, aqui está falando os Salmos de Davi, né? Que Davi, ele sabemos que ele foi um homem imperfeito, né? Cometeu deslizes, né? Ou seja, não conseguiu guardar a lei, né? Mas ele tinha essa consciência de que não era pela lei, e sim pelas misericórdias do Senhor, né? Ou seja, por isso que não somos confundidos. E ele tinha essa mentalidade. E eu acho bem interessante isso. Eu quero voltar para Gênesis aqui novamente. Gênesis 15. Veja que diz algo interessante aqui também. Gênesis 15. Quem querer acompanhar aí. O 15, 4 ao 6. Diz assim, ó. Esperar que o irmão achar. Olha só o que diz aqui. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: este não terá teu herdeiro, mas o que sairá das tuas próprias entranhas será o teu herdeiro. E ele trouxe para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E lhe disse: assim será a sua semente. E ele creu no Senhor, e ele lhes atribuiu isto por justiça. Né? Ou seja, se você ler na sua tradução, talvez eu acho que está um pouco diferente. Está um pouquinho diferente. Né? Lê pra gente aí. Versículo 4. E isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, e se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. Então, aí que um detalhe interessante que eu acho é que está falando, se referindo a Abraão, né? Então, Abraão diz ali que ele creu e isso foi lhe imputado como justiça. Né? Pode-se dizer que foi uma justiça acreditada. Né? Ou seja, você não tem um cartão de crédito, você vai até uma loja e você compra. Você traz o produto embora, mas porém a dívida está lá. Você ainda não pagou, né? Então, ou seja, para nós encerrar essa questão aqui do Velho Testamento, né? Tem muitos outros textos, mas a diferença que eu vejo aqui para Abraão e os que viviam na velha aliança, vamos dizer assim, é que eles creram num Jesus que ia vir, e nós cremos num Jesus que já veio, né? Ou seja, a salvação, cremos, né, nós adventistas, que sempre foi pela graça, né? Mediante a fé. E eu, se tiver tempo, eu não sei como é que está o meu tempo, acho que já acabou. Eu queria ler um texto agora aqui em Hebreu, se for possível. Eu vou ler só para daí confirmar no Novo Testamento, né? No Novo Testamento aqui eu vou ir para Efésios. Deixa eu só me achar aqui. Efésios 2:8-9, né? Bem conhecido de todos, né? Efésios 2:8-9 diz, né? Pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não é de vós mesmos, isto é um dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Então, nenhum homem, nós cremos que esse nenhum homem é desde Adão até o último salvo, é nenhum homem. Então, tinha outros textos aqui, mas talvez depois a gente vamos entrar no debate. Então vamos deixar para que o próximo participante agora explane aquilo que ele entende sobre a lei e a graça. Bom, o que eu entendo, eu acredito que nem foi falado, desde Adão até o último salvo, seremos salvos pela graça, mas a lei tem que andar junto com a graça, não tem como separar, né? Como o Felipe falou, um elo.
E eu acredito que, mesmo que a graça ela veio para nos conduzir ao caminho a Cristo, ou seja, ela está mostrando o caminho, ao mesmo tempo que ela nos conduz, elas podem nos acusar também, tipo, ó, esse é o caminho. E se acaso tu cai fora, né, assim, se a gente pecar, onde entra a graça, eu acredito, né, que é onde eu posso me perdoar, eu posso retornar ao caminho novamente, e é isso que eu acredito mais ou menos, que é pela graça, mas juntamente com a lei também. A lei nos corrige, nos educa, junto com a graça para a gente poder alcançar a salvação. É mais ou menos esse o meu entendimento. Perfeito, perfeito. Obrigado a cada um de vocês que contribuíram. Estamos em um país de legislação. Ninguém vai ser julgado por algo que não cometeu. Se você roubou, você não vai ser acusado por um crime de assassinato. Então cada um vai ser julgado por aquilo que cometeu. Então a lei ela precisa ter ela é um padrão, né? Foi falado aqui perfeitamente que ela precisa andar junto com a graça. A graça é o suficiente para nos salvar, mas precisa de um padrão, de um termo onde eu preciso, Deus ele vai precisar explanar para cada um aonde foi que errou. Então, ou seja, a lei ela não vai te salvar, mas ela é o suficiente para te condenar. Somente a graça salva. A lei ela não salva, mas ela condena. Então agora vamos deixar cada um deles, né, aqueles que encontraram dúvida na opinião do outro e querem poder compreender melhor, vamos deixar com que cada um possa explanar um pouco mais e tirar essas dúvidas. Vamos começar no mesmo sentido, no sentido anti-horário, ou vamos permitir que cada um fique à vontade para tirar suas dúvidas. Acho que fica assim fica um pouco melhor. Cada um que sentir à vontade, que tem alguma dúvida, ele possa tirar sua dúvida agora no posicionamento de algum outro que comentou. Eu ia começar por lá? Não, pode ficar à vontade entre vocês. Se você acha que você tem alguma dúvida e quer tirar agora, você pode. O outro que tiver, assim sucessivamente. Então cada um pode ficar à vontade. Se assim você se sentir um pouco mais reprimido, eu posso desejar com que seja no sentido anti-horário. Na verdade, a dúvida que eu tenho com relação à fala do Felipe, né, não é um questionamento, posso dizer assim, contra, né? É que eu não entendi. Por exemplo, você falou que, na sua colocação, eu não entendi se você crê que a lei é vigente. Você, por exemplo, você defendeu claramente ali, eu percebi, né, com relação à graça, né, que você crê também que a graça, que sempre fomos salvos pela graça, né? Eu entendi dessa forma. Mas com relação à lei, você acha que a lei, né, hoje, ela é válida? Devemos observar a lei? Foi esse ponto que eu não Com certeza que sim. Com certeza. Tudo bem. Tem que andar junto, né? Porque nós seremos salvos pela graça, né? Mas eu acho que também a salvação não é de graça. Eu acho que tem um preço a ser pago, se a gente analisar, né? Como nós estamos falando de lei, e eu acho que a lei, eu acho que todos aqui concordam comigo, que são praticamente os mandamentos de Deus, né? Honrar os pais, amar a Deus, amar o próximo, né? E eu acho que a lei ela é vigente, sempre foi, sempre vai ser. E que é o padrão, né? É o padrão de elegância, vamos dizer assim, né? Acho que nós vivemos num país que tem leis, né? Embora algumas leis não são cumpridas nem pelos caras que criaram a lei, né? Tem mais de 100 mil leis, mas algumas já estão inerte, né? Não funciona mais. Mas a lei de Deus, ela, né, continua válida, né, desde o começo, né? A gente, se observar, Deus deu uma lei, uma ordem para não comer do fruto, né? E mesmo assim ele infligiu a lei, vamos dizer assim. Gerou uma lei, né? Gerou uma lei ali, né? Então a gente pode ver que ali já tinha, né, um decreto, né? E mesmo assim ele foi lá e fez algo que não era para ter feito, né? E mesmo Deus falando, né, que se arrependeu como citasse ali em Gênesis, né? Se arrependeu de ter criado o homem e até ia destruir, né? E achou graça em Noé, né? Então a gente pode aprender que Deus é misericordioso, né? Bota é demais, né? O salmista Davi fala, né, que as misericórdias de Deus, elas todas as manhãs elas se renovam, né? Então eu acredito que as duas coisas vão andar junto até o fim. Eu acho que eternidade é eternidade, né? E é o que rege, né, o ser humano, né? Se a gente olhar, né, é o que rege o ser humano nessa terra, né? Muito bem.
Eu não sei se ficou alguma dúvida aí para vocês. Né? Só a questão ali, né? Eu acredito que todos nós aqui, né, foi posto ali que a salvação é pela graça, né? Sobre a questão da lei, né? Eu acredito que a partir do momento que Jesus Cristo, a lei foi, para nós, foi anulada. Foi anulada. Né? A gente vive agora apenas debaixo da graça de Cristo. Não quero dizer um exemplo aqui que eu quero falar para vocês. A Bíblia dá várias formas dos pecados que temos, né? Temos os pecados na Bíblia, né? Vários tipos aí, né? Para nós a lei hoje ela se torna a palavra de Deus em si. E quando Jesus fala que deixou os 2 mandamentos, ele fala amai Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele se enquadra vários padrões de alguns possíveis pontos dos 10 mandamentos. Mas também quero entender um pouco mais, né, ideia dos irmãos aí, né? Qual é os pontos bíblicos? Eu queria perguntar tanto para o irmão Borg, irmão Natan, irmão Felipe, qual é o ponto bíblico que se pode defender, né? Um posicionamento de vocês, né? Primeiramente quero dar a palavra ao Felipe. Qual é o ponto bíblico, né? Biblicamente falando, uma base bíblica, né? Para nós entender, né? No caso, seria no Novo Testamento, né? No Novo Testamento que ele defenda. Porque no Velho Testamento Concordo. Tu vê claramente ali que a lei teve claramente que a lei teve sempre acima, né? Para o povo chegar até Deus. Era a obrigação do povo, né? A questão ali, né? Do ponto da lei era a obrigação do povo seguir a lei, né? Porque senão a Bíblia é clara e diz que se não obedecesse, ele até fulminava na hora, né? Em alguns casos específicos. Então eu quero primeiro dar a palavra ao Felipe, né? Qual é o ponto bíblico que ele defende hoje, né? Através do Novo Testamento, né? Depois de Jesus. Sobre a lei? Qual é o ponto? Isso, não quero entender o posicionamento, né? Que a lei ela está acima. Olha, né? Posso falar? Amém. Já tem a palavra? Eu acho que desde o começo até Apocalipse a Bíblia dá a entender, né? Que as duas coisas andam junto. Desde o começo. Mas João, sei que o apóstolo João, ele escreveu ali que o primeiro mandamento é amar a Deus. Jesus Cristo falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o segundo é amar o próximo a si mesmo. E tudo isso se resume à lei, né? Tá lá explicitamente. Mas se a gente olhar, né, diretamente só para isso, nós vamos só achar que é só isso. E que não precisa mais nada. Não tem mais o que fazer. O ponto que defende esse. É um dos pontos. Não tem nenhum versículo que possa se enquadrar que a lei está em funcionalidade ainda? Sim, a lei que eu falo aqui não é leis mosaica ou leis cerimoniais. A lei que eu falo aqui é Deus mesmo falando, né? Quando ele entregou lá a Moisés os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. A lei moral. É a lei moral. A lei moral eu acho que, né? Ela não está inerte. Tô na sua... Desde o princípio. E até o fim. Até o fim. Entendi. Mas não tem nenhum ponto bíblico que pode... É um achismo, na verdade. Não, desde o começo. Desde do primeiro, né? Sim. Até uma ideologia, né? Só uma questão ali que eu ia te perguntar. Com relação à graça, tu acha que a salvação no Velho Testamento era pela graça e o Novo pela lei, o Novo Testamento pela graça, ou tu acha que sempre foi pela graça? Sempre foi pela graça. Só que até Jesus seguia-se o padrão da lei. Depois aí mudou o padrão. Mudou. Entendi. Quando a Bíblia fala que o véu se rasga, para nós, né? Quando a Bíblia fala sobre o véu se rasga, né? O que está querendo dizer? Até ali fala, né, claramente ali, só para os irmãos entenderem melhor, né? Se a gente pegar em Hebreus capítulo 1, a gente vai dizer assim, ó. Ora, também o primeiro pacto tinha ordenanças de serviço sagrado e um santuário terrestre, a gente está falando do tabernáculo, né? Pois foi preparada uma tenda, a primeira na qual estavam o cordeiro, a mesa e os pães da proposição, e essa se chama o santo lugar, né? O versículo 3 vai dizer assim, irmãos: mas depois do segundo véu estava a tenda que se chama o santo dos santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do pacto e toda coberta de ouro em redor, na qual estavam vasos de ouro que continham maná e a vara de Arão que se tinha brotado e as tábuas do pacto, né? Estava ali em si, né? E sobre as arcas do querubim da glória que cobriam o propositário das coisas, né? Das quais coisas não falarem agora no particularmente. Então para nós, quando o véu se rasga, né? Então ela anula, né? Então para nós agora a gente vive só no tempo da graça. Temos os pecados em si, logicamente, temos vários tipos de pecado que a Bíblia fala, menciona, que tu vai ser condenado por eles, né? Para mim a salvação sempre foi pela graça, né? Mas até Jesus seguia-se o padrão da lei. A partir do momento da morte de Cristo, para nós, né, agora se vive no tempo
da graça. Tu acha que a lei foi abolida nesse caso? Não precisa guardar a lei no caso. Eu não tô querendo, a lei que eu digo hoje, né, para nós, eu sei que é a lei dos mandamentos que vocês estão defendendo, né, hoje segue-se o padrão da palavra de Deus dos pecados que nela consiste. Mas hoje eu acho que, no exemplo, não precisa seguir o padrão hoje da lei, igual antigamente. Eu só queria que, no caso, os irmãos, né, desse um ponto positivo, para me entender melhor a posição de vocês, né, o ponto específico, para defender a lei em si. Em vista de vários versículos que eu li ali, a graça ela está sempre, né, falando acima da lei, né? Eu só queria entender um ponto melhor dos irmãos, né, um ponto bíblico, né, para nós não ficar no achismo, ou naquilo que eu acho, uma opinião. Como é que a gente sempre brinca ali, o achismo, capítulo 1, versículo... Achares de Salomão. É por isso que eu quero entender melhor da parte de vocês, o porquê que vocês defendem a lei hoje. A lei hoje, entendeu? Eu vou ler aqui uns textos em Mateus, queria acompanhar aí. Uma das coisas interessantes, né, que Jesus fala ali. É o Novo Testamento, isso. Pode falar. Mateus, capítulo 5. Cinco 17. Vou ler aqui, ó. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque na verdade eu vos digo, até que passem o céu e a terra, um iota, no meu tá iota, como é que tá no teu? Um tio. O meu tá iota, ou um traço da letra. Não passará da lei, até que tudo seja cumprido. Né? Então aqui Jesus ele já vem, né, abordando essa questão, né, que eu acho bem interessante, que propriamente Jesus, né, ele chega e uma coisa interessante que ele fala, que eu acho, né, por que Jesus falou isso, né? Jesus disse isso porque se nós analisar os líderes religiosos, eles chegaram até Jesus e fizeram alguns questionamentos, né? E na visão deles, Jesus tinha uma nova filosofia, né? Ou seja, esse homem está ensinando algumas coisas aí que não é comum para nós, né? Então Jesus fez o seguinte, ele já disse, olha, eu vou dizer a vocês o seguinte, não pense que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim fazer isso. A lei falada da lei é os 10 mandamentos. Exatamente. Então, por exemplo, aqui, ó, e isso é válido até que tudo se cumpra, né? Ou seja, né, até a volta de Jesus. Ali alguns dizem que está se referindo à questão ali da crucifixão, mas dá no mesmo, né? Porque ali o tipo encontrou o antítipo, né? E se nós irmos aqui também para Mateus 19 agora, olha o que está escrito ali. Em Mateus 19, o 17 diz assim, ó. E ele disse, por que tu me chamas bom? Não há nenhum bom senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Né? Aqui é o questionamento que o jovem rico fez para Jesus. Né? Certo. Então você fica observando que na cultura da qual eles viviam, era nítido a lei. Mas eu faço a pergunta, por que ele fez essa pergunta, né? Por que os fariseus perguntavam, por exemplo, ali quando Jesus resume, né? E ele fala ali, né? Não vamos ler, mas ele diz, um novo mandamento vos dou. Né? Muitas pessoas dizem que aquilo era novo, né? Mas na verdade já era velho, porque veja bem, eu tenho um carro hoje, eu tenho um carro que ele é velho. Mas se eu comprar um carro, mesmo ele não sendo novo, um carro 2015, vocês vão dizer o quê? O Edson está com um carro mais novo. Mas na verdade ele não é novo, ele é um carro velho. Então Jesus aqui ele estava de uma certa forma trazendo para a cultura da qual ele era inserido, né, que a lei da qual ele veio ampliar a lei, né? Aquilo que você falou, por exemplo, ali, que a lei era mais rígida no Velho Testamento, mas na verdade é mais rígida no Novo Testamento. Porque antes, se tu fosse... Não parecia, não parecia, né? Se você fosse pego no ato do adultério... Exato. Mas Jesus disse, olha, vou dizer para vocês, se tu só pensar... Já pecou. Exatamente. Então Jesus, ele, vamos dizer assim, ele ampliou a lei. Porque a intenção dele nunca foi reger Israel da forma como Israel ele era regido na época. Certo. Né? Por exemplo, ele não trabalhou da mesma forma com os israelitas
com Abraão, porque não precisou. Abraão entendia a lei. Mas quando tirou o povo do Egito lá era escravo. O escravo hoje tem direito a alguma coisa? Direito a nada. Direito a nada. Eles eram quase, eu não vou dizer o que eram, mas assim, eles sabiam ler e escrever, vamos pôr assim, somente o seu nome. O básico, né? O básico, e não Básico, entendiam mais. básico. Então, quando eles saíram de lá, Deus teve, olha, eu vou ter que dar um jeito de resolver essa situação. E ele pega e dá os 10 mandamentos. Olha, no mínimo façam isso. É. Entendeu? Então eu vejo mais ou menos dessa forma. E para nós encerrar aqui, vamos para Romanos. Ver o que Paulo fala sobre essas questões aí. O Romanos 3. A Bíblia dele. O Romanos 3:31. Olha que coisa interessante. Paulo ele pregou, né? E prega para nós ainda hoje muito sobre A lei. a graça, A graça. né? Que somos salvos pela graça. E o irmão o Gabriel, né? Ele falou ali com relação a Gálatas, né? Citou Gálatas ali, bem interessante. E Romanos 3:31 diz uma coisa bem interessante aqui, que eu acho, na minha opinião. Esperar o irmão ali achar. A gente se lê, peraí, deixa ele me entregar. Esse é o nosso assistente. Assistente de palco. É isso aí. Vamos lá. Olha só, diz assim, ó, 3:31, Paulo diz assim, ó, anulamos então a lei pela fé? Depois ele faz a pergunta e ele mesmo responde, de forma alguma, antes obedeceremos a lei. Né? Então, agora para nós, ainda em Romanos, um pouquinho para frente, olha só, Romanos 7:12, portanto, Romanos 7:12, portanto a lei é santa, os mandamentos santo, justo e bom, né? Então assim, ó, na nossa compreensão, na minha e da nossa compreensão da Igreja Adventista, né? Nós cremos que a salvação sempre foi, né, pela graça, mediante a fé, né? E a lei no Velho Testamento, né, era válida e também é válida no Novo Testamento, né? Só que interessante que Paulo, quando ele lida ali com os Gálatas, né, os Gálatas estavam ali, vamos supor assim, achando que a salvação era mediante a lei. Eles estavam enfatizando a lei. E Paulo disse, olha, não funciona assim. A lei é um aio, é um tutor. A lei é como se fosse um espelho. Você olha no espelho e você vê onde está sujo, onde está errado e você corrige, né? E Paulo estava tratando esse questionamento. E quando diz ali que enviou um filho sob a lei, nós estávamos debaixo da lei, é porque Jesus foi o único que conseguiu guardar a lei de forma perfeita. De forma perfeita. Essa é a questão ali que nós compreendemos, né? Então com relação, por exemplo, com base no Novo Testamento, né, para a lei, seria esse ponto, né? O meu ponto de vista, né? Funcionamento. Por que hoje guardamos a lei, né? Sim, sim. Porém, não cremos que a lei salva. A lei não salva, a lei condena. Romanos aqui 16, ele também fala, né, que ora, se faço o que não quero com a lei que é boa, nesse caso quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim. Então é mais ou menos isso. É que por essa lei todos pecaram, né? Ele vai falar isso também, né? Se a gente analisar. Ele fala que pela lei ninguém foi salvo, né? Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, né? E a graça justifica, né? Se fosse no caso, por exemplo, a salvação, ninguém seria salvo, Ninguém seria. né? Então, Desde Adão até aqui, né? exatamente. Então por isso Então a graça, no caso, daria uma segunda chance pra nós, então, depois do pecado. Tipo, tu pecou hoje, então a graça daria uma segunda chance pra gente se perdoar e voltar a cumprir o caminho de Deus, no caso. por exemplo, na nossa compreensão, né? Por exemplo, Adão pecou, né? Tá. Ali ficou nítido, né, a degradação ali, né? Ou seja, ficou O nítido. pecado é a pecadinho. transgressão da lei, né? Agora tu vê, por exemplo, assim, ó, Adão foi salvo pela lei ou pela graça? A graça. Então ele teve uma Segunda chance. segunda chance. Então a graça, o papel da graça, então hoje seria nos dar liberdade de voltar aos caminhos de Cristo. Então, Por exemplo, entendendo assim. exato, olha só, se tu pegar, por exemplo, vamos usar o exemplo ali, por exemplo, de Adão, né? Uhum. Que fica nítido ali a queda de Adão, Sim, um sim. exemplo, né? Eu digo isso porque todos nós pecamos, a Bíblia fala que todos Exatamente. pecamos e carecemos da graça de Deus. Mas Adão era perfeito Na criação, tu quer dizer? beleza. Certo. E ele cai. Antes da Né? queda.
E daí ali em Gênesis 3,15 já é profetizado. Né, Que ia viria nascer, exatamente. né, Já foi, nascer, ou seja, o plano da salvação já entrou em ação. Entendeu? Ali já entrou em ação. Ele disse, olha, é o seguinte, ó, vai ter um filho, um exemplo, né? Certo. Eu estou colocando A promessa já estava feita. vai ter um menino da qual ele vai existir, porém sem pecado, nascido do Espírito Santo. Estou aqui parafraseando, né? Certo. Gerado pelo Espírito Santo, da qual vai obedecer a lei de forma perfeita, coisa que vocês não conseguem fazer. Imagina. Só que ele vai obedecer a lei de E forma ele foi perfeita. tentado, né? Entendeu? Várias vezes. Né? Exatamente. Então, se não existisse lei, só um questionamento, se não existisse lei no Novo Testamento, só um exemplo, né, por que ele foi tentado no deserto? Né? E alguns dizem que Jesus não poderia cair, não poderia pecar. Então, por que Satanás tentou ele? Né? Então, é uma indagação. Ele usou a própria palavra, né? Para poder Exatamente. vencer nele. Ele usou a palavra, né? O fato é que ele diz lá, né? Que não tentarás o Senhor teu Deus, né? Foi 3 tentações, né? Que Satanás tentou, né? Isso. Era para ele se jogar lá de cima, oferecer o pão. E ele disse que ele era, né, o próprio pão, né? Se a gente olhar, ele usou só palavras mesmo, né? Para poder vencer. Isso. E assim, ó, agora eu tenho que reconhecer que existem ainda hoje pessoas legalistas. E isso é verdade. Ou seja, pessoas que acham que são, por seus próprios méritos, guardam a lei e se acham justos e perfeitos, como os fariseus. Né? Não tinha ali o publicano ali que batia no peito, Certo. né? E condenava o outro que era humilde lá e nem ousava olhar para o templo lá, né? E ele se achava justo e perfeito. Então, ou seja, ele era legalista. Ele achava que o jovem rico era legalista. E aí que nasce o evangelho pro gentil, né? Porque o único povo perfeito era os fariseus. Que se consideravam Eles perfeitos. se achavam perfeitos. É. Aí eu tava olhando aqui que Paulo escreveu, né, uma epístola aos Efésios. Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Ou seja, pela graça do evangelho, né? O evangelho deveria ser pregado aos povos gentios. Paulo ficou, né, encarregado de fazer isso. Os apóstolos também fizeram isso. Mas os fariseus não queriam, né, que isso acontecesse. Nós temos várias divergências na Bíblia ali que a gente vê que os fariseus eram contra, né? Era contra isso. No começo eles eram, né, contra Cristo, né? Mas a ideologia de Cristo era fazer com que o evangelho fosse pregado a todas as nações. Né? Se a gente analisar a Bíblia ali, o evangelho ele deveria e deve ser pregado, né, aos 4 cantos da terra, né? Que a salvação é para todos, né? Não é só para um povo só, né? E aí nasce o evangelho. Ali no 17 que o irmão Borga falou ali, né? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir, né? Vou dar a minha última posição sobre isso aí, né? Um versículo muito bom que é usado, né? Para muitas pessoas é usado esse versículo, né? Sobre ali o cuidado de ainda manter a lei, né? Para nós ali, o que a lei diz, né? A lei seguiu até aquele parâmetro, né? Só que quando Jesus fala aquilo ali para nós hoje, né? Principalmente para mim é o que eu acredito, né? Qual era o cumprimento da lei, né? Que, como o irmão Borga falou ali, né? A época antes de Jesus, que eles criam que viria Jesus, na época de Jesus, que ele veio, e a nossa época que Jesus já passou, mas a gente crê, né? A gente acredita que ele veio, né? Já veio e se cumpriu então a lei, né? E isso aí para nós hoje eu quero também responder aqui também minhas últimas palavras, né? Porque que eu defendo mais uma vez, né? A respaldo disso que a lei ela surgiu até o cumprimento foi até na cruz do Calvário, né? Por isso que ele chegou a dizer esse ponto, né? Para nós ele chegou a dizer aquele ponto. Ele não veio abolir, mas veio cumprir que faltava o cumprimento ainda. Qual era o cumprimento? A crucificação. Na sua interpretação. Na minha interpretação. Eu acho que o cumprimento ali da qual você acredita seria o cumprimento do sacrifício. Do sacrifício. Para nós, ela segue até ali. Entendi. Né? E em Romanos, né, ela vai ressaltar mais uma vez, vai ressaltar assim, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que abunde a graça? Ou seja, ela está dando uma ênfase ali, né? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, se a gente não vivesse conforme a lei, a gente estava ainda no pecado, na época, né? Ou porventura ignorais que todos, quando fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, né? Pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido ele uma vez, todos morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos como os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, né? Versículo 12, ele vai falar assim, ó: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para obedecer às suas concupiscências, e nem tampouco apresentei vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivido dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, que é o que a gente vive hoje. Versículo 14, eu quero ressaltar aqui assim, ó: pois o pecado não terá mais domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa é a minha última posição sobre aquilo ali. O cumprimento que o irmão Borga falou para nós, é aquilo ali que Uma eu ressaltei. pergunta para a vossa pessoa. Né? Então é isso aí. Para Vossa Excelência. A lei e a graça, elas têm que andar junto ou não? Não, é isso que eu acabei de te explicar, né? Até o momento, a graça, a salvação sempre foi A lei veio até a morte de Cristo ali. para nós a lei. Só Mas que daí quando as pessoas perguntam para nós assim, ó: ah, então a lei não existe mais. Então daí quer dizer assim, então não existe mais pecado. Não, pecado sempre existiu e sempre vai existir, né? Porque o diabo, né, ele anda ao nosso lado e redor, né, bramando, né, tentando rugir como leão, mas não é leão, né, para tragar aquele que não está vigiando, né? Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que vigiar, né, diariamente, todos os dias, né? Antes de orar a gente deve vigiar. Por quê? Porque o pecado está aí, né? E é isso que a gente tem que tomar Mas cuidado. essa é a pergunta. Ali o versículo 14 eu respondo: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pode perguntar. Tá, mas a lei e a graça, tu acha que elas não podem andar juntas? Tu acha que não existe? Para mim, até o tempo de Jesus, ela andava junto, Certo. no caso. Porque Mas as pessoas acredita- criam que viriam Tu acredita Jesus. que a lei é os 10 mandamentos? Então, tu não acredita? Sim, eu Se é os acredito. se é os 10 mandamentos, então tem que andar Eu junto. acredito que Na a lei... minha opinião. Não. Eu acho que tu compreende como a lei. Uma lei, quer dizer que é não. uma lei mosaica? Algo assim, Não, assim, ó, por exemplo? Não. Eu acho que tu crê mais no sentido de que regras. Regras. Eu acho que pelo que eu compreendi. A lei da época era uma regra pro povo. Entendeu? Não. A lei que eu tô falando é essa. Ah, então tu não acha que é uma lei que veio diretamente de Deus? Não. Para reger o povo. Veio diretamente. Então se veio de Deus, ela tem que ir andar Mas junto. daí me responde... Não acha? Não, sim. Agora aí tu me responde versículo. Aí ele Não- tá se contradizendo. Não, jamais. Não. Não, se tu acha que veio de, na minha Qual é opinião. a posição? Não, tu acha que veio de Deus, certo? Sim, Se ela veio de Deus, então ela tem que andar junto. sim, até no tempo de Jesus para nós, até no tempo de Jesus. Essa é a minha posição. Mas isso não anula. Não, mas para Na mim, minha foi opinião, essa não anula. tem algum versículo Sim, bíblico sim. para dar diretamente para nós, então, para nós prosseguir? Ixi, agora eu não vou poder achar, mas Daí eu respondo então com a Bíblia, versículo 14. Pois o pecado. Não, eu vou responder mais uma vez, né? Pois o pecado não terá Tá, domínio quanto sobre tempo aí? vós. Deixa ele falar, vamos Pode- pegar não, o bicho. pode Vamos falar, pegar o bicho. Por Já tá em 50 minutos, eu vou ter que deixar pra outra hora. Porquanto Não, não vamos fechar estáis uma hora e debaixo meia. da lei, mas debaixo da graça. Então hoje a gente vive debaixo da graça, né? Então é isso aí. Não, Pra ali, mim, ali esse eu, ponto quando tu de- fala isso, eu entendo que a lei não salvou ninguém, exatamente, mas ela não pode deixar de andar de mão dada. Porque como é que tu vai ser salvo? Não, mas ele não tá entendendo meu posicionamento. Não, eu tô entendendo. Tu Acho tá que achando quer que é uma dizer ordem. tu teve que cumprir a regra até Não, Jesus. ninguém até Jesus, consegue. Nossa. a de, Não, mas a de o povo- agora. a realidade seria agora, só a graça dele. a graça tem pecado, Sim. tem lei para nós hoje, Eu depois acho que de não tem como Cristo. escapar. Né, depois que Jesus Cristo Considerações veio, finais. a posição Pode agora falar. é graça. Mas né? já, cara. Mas tem pecado. Não, tem já tá em pecado. 50. Agora eu quero começar. Esse é meu posicionamento. Fazer em duas Nós vamos ter partes. que fazer um outro daí pra. Mas daí- ele tem que começar com Bíblia, cara, não só com achismo. Eu quero que me responda, né? pela Bíblia. Não, tá certo. E achismo, a gente Mas tá a- mandando aí. Não, acha mas qualquer assim, coisa. se tu pegar de Gênesis e Apocalipse, toda a Bíblia se resume Tá, praticamente mas me responde um nos ponto. Tá, mandamentos. mas qual é o ponto que tu responde que a lei está acima de hoje? Qual é o ponto Não, bíblico? tu tá achando que é uma lei de ordenança. Não. E eu não acho que é de ordenança. Mas Eu não acho que tá lá. não. Tá do próprio A lei, êxodo, aqui, cara. não, aqui não é lei de ordenança. Aqui é a lei que nós estamos falando aqui. Todos é a mesma lei. Deu certo?
Bom, eu queria agradecer o convite, né, aí do nossos amigos adventistas. Dizer que foi bacana estar esse tempo aqui, né? Conversar um pouco, expressar algumas opiniões. E o fato de eu acreditar que a lei e a graça elas devem andar junto não anula, né, o ministério em que eu professo a minha fé, né? Entendi. Apesar de nós divergirmos aqui com o assembleiano, mas eu acho que nós podemos andar de mãos dadas para a salvação. É certo. Mesmo acreditando que, né, a lei já foi abolida na cruz, eu também acreditava nisso até pouco tempo atrás. A minha igreja, né, prega alguns pontos sobre isso, mas... Acredita, né? É como o Gabriel falou, acho que é uma lei de ordem, eu já acho que já é uma lei moral, Lei moral. né? Então faz parte nós divergir. É bom sempre ter alguém que pense um pouco diferente, porque ninguém é igual a ninguém, né? E é isso. Continuar estudando, como disse aqui o nosso amigo Elias, né? Que vai somar para o conhecimento. É isso. Muito bem. Quero dar meu posicionamento também, quero, né, agradecer a Deus, né, por essa oportunidade dada, né, convidada pelos nossos amigos, né. Então é isso aí, queremos agradecer e vai ter continuação, né, pra gente entender um pouco mais, né, sobre esse tema, né, e eu acho que é isso aí, né, somente agradecer a Deus e também, né, ao convite dos nossos irmãos em Cristo Jesus, né. Sabemos que a gente está todos aqui unidos num só propósito, né, que é o propósito da salvação, né, em Cristo Jesus, amém? Amém. Então eu também agradeço a oportunidade, né, mais uma vez, né, os irmãos aqui. Numa outra oportunidade, quem sabe teremos mais alguns irmãos, né, que também falaram que estar aqui, mas aconteceu algum imprevisto. Mas já foi suficiente para nós aqui conhecer um pouco mais um ao outro, né. E não é porque temos pensamentos diferentes que somos inimigos, né. Todos nós aqui estamos num bom espírito, né. E esse programa que a gente abriu aqui é para ouvir também, né, as outras denominações. E as outras denominações também conhecer um pouco mais o pensamento adventista, né. E todos nós, como eu falei, né, temos um objetivo que é chegar ao céu, né, e somente através de Cristo, né, que isso fique bem claro aqui para cada um de nós, né. Então, obrigado também pela oportunidade, estou muito feliz aqui e na próxima aí, quem sabe a gente está aqui novamente, né, para honra e glória do nosso Deus. Amém. Também quero agradecer a oportunidade de ter vindo aí, primeira vez que eu venho aqui, né, no podcast Entre Amigos aqui. E eu hoje vim mais mesmo para aprender, né, não tinha muita base bíblica, nem do Gabriel, né? Para defender a teoria, né? Mas eu acredito que conforme a gente vai estudando e as coisas vão esclarecendo e o aprendizado é constante. Então, meus amigos, aqui foi explanado um pouco do conhecimento de cada um, que defende ali a sua denominação e o ponto que crê. Mas vamos deixar para uma segunda parte, né, do nosso estudo no podcast Entre Amigos, para que seja explanado um pouco mais, né, pontos bíblicos, para que tenha mais conceitos tirados da palavra de Deus, né, de cada um. Hoje era para ser um estudo mais, um pouco só introdutório para cada um, né, e pedimos que vocês não esqueçam de compartilhar, né, essa mensagem, nos acompanhem, deixe o seu like, deixe seus comentários se tiverem alguma dúvida, e estamos aqui para poder explanar a palavra do Senhor, tá? Que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês. Obrigado a cada um de vocês que hoje também vieram participar. Estude para nossa parte 2, nosso estudo de hoje. Continuará, né, a lei e a graça. E que Deus nos abençoe. Forte abraço.